Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Perto da COP30, a revista Veja ataca novamente, colocando notícia repetida, alegando que os corais vão entrar em colapso. Será que é verdade? Vem comigo, vamos junto. Você vai descobrir agora mesmo. Então, a grande revista Veja colocou: colapso dos recifes marca primeiro ponto de não retorno do clima, alerta relatório global. Mas acima, se vocês acessarem o link, está escrito lá COP30. Sendo que é muito interessante, né, que quando você vai para a notícia incompleta aqui, ela é incompleto, entramos em uma nova realidade planetária. Resume o documento. Ele estima, peraí, meu amigo, estimativa que mais de 99% dos recifes tropicais podem desaparecer. Olha só, estimativa e podem. Ora, a gente não está lidando com bola de cristal e muito menos aqui com sensitivos, tá? A gente trabalha com ciência. E o que acontece é o seguinte: mais à frente na matéria, toda aquela ladainha de branqueamento dos corais, que é diferente de morte, né? Vocês podiam ter consultado um biólogo, mas não um biólogo vendido, tá? Branqueamento não significa morte. Tanto é que eu vou demonstrar aqui uns dados bem curiosos que vocês podiam ter acessado da parte de branqueamento e da recomposição desses corais. Tá, ok? Inclusive, é curioso a alegação da Veja, pois a própria CNN, lá por volta de 2021, 2022, publicou matéria, né, ou seja, colegas de jornalismo, colocando que, de acordo com o relatório anual da AIMS, que é o Instituto Australiano de Ciências Marinhas, colocou que a grande barreira de corais, que adoram noticiar em todos os jornais, as regiões norte e central do ecossistema, de 2.300 quilômetros, tem mais corais desde que as pesquisas começaram há 36 anos. Tá? Então, é muito esquisito. Muito esquisito. Ora, se vai entrar em colapso, né, vai entrar em colapso agora. Né? Mas sendo que essas notícias não vêm de agora. Isso começa em 2009 por causa de um ciclone. Os ciclones afetam muito a parte dos corais, para vocês entenderem, e justamente eventos El Niño. Quando nós temos El Niño, naturalmente e sabidamente, as próprias reportagens que adoram repetir toda hora esse catastrofismo, colocam que o El Niño, e corretamente, afetam e muito os corais. E que em anos de Laninha, eles prosperam mais, os chamados corais duros. É curioso que, inclusive, nesse ano, colocaram ali a cobertura média de corais duros na região e nas áreas centrais aumentou cerca de 1/3. 1/3. Se recuperaram do branqueamento em massa e surtos de estrela do mar, coroa de espinhos, né, que a estrela do mar ela ataca os corais para se alimentarem. Mas o mais curioso é o que eu vou mostrar agora para vocês antes de continuar. Dê uma olhada nisso daqui. Olha só, esse site que vocês estão vendo, é justamente e claramente do Instituto Australiano de Ciências Marinhas. Quem está dizendo isso são eles. E quando a gente pega esses dados, eles colocam: a barreira de corais está crescendo ou diminuindo? Ora. Olha só que dado curioso que eu vou demonstrar para vocês. A revista Veja, mais uma vez, bola fora. Né? Estão vendo esses 3 gráficos? Isso aqui são dados do mundo real. Tá? Vai falar lá que a pesquisa foi assinada por não sei quantos cientistas, etc. Né? É o princípio da autoridade. Né? Quanto mais cientistas, mais autoridade. Mas espera aí. Tá? Espera aí.
olha só o que diz aqui. Tendência, esses gráficos são as tendências da cobertura de corais duros nas 3 seções da Grande Barreira de Corais, de 86 a 2023. Nós tivemos uma recuperação. Não precisa ser nenhum catedrático na área, senhora veja. Não precisa. Não precisa. Além do mais, quando pegamos os dados aqui que eles falam, o que está acontecendo na Grande Barreira de Corais? Eles falam do El Niño. Eles falam de doenças. Ora, vocês não conhecem quais são as doenças? Podiam ter consultado um biólogo que se preze, né? Não esses biólogos que parecem mais ambientalistas de internet, né? Que gostam mais de likes do que de abordar a verdade. Mas, quando a gente aborda a verdade, a gente se depara com isso aqui. Esse site é do Museu da Flórida, Ambientes Aquáticos do Sul da Flórida. Mas isso se enquadra também em outros corais. A gente está falando do ambiente vivo, que sofre de estresse. Por exemplo, nós temos os chamados recifes de fora, que inclusive eu fui, né, no passeio ali, que aborda a parte de Porto Seguro, tem esse passeiozinho, e devido ao grande estresse, a alto índice de visitação, o que aconteceu? Os corais estavam, entre aspas, morrendo. Por quê? Porque além de doenças bacterianas, como a faixa preta, não é luta não, tá? Veja, né? Acho que é difícil às vezes o jornalista entender, mas não é luta de faixa preta não, tá? E nem de faixa branca. Justamente a gente está abordando aqui parte científica. Então a gente tem o Blackburn Disease, a faixa preta. Temos a faixa branca. Temos realmente o branqueamento de corais. Vocês sabem como ocorre o branqueamento de corais? É por causa de uma alga, é simbiose. A alga se afasta dali. Mas por que ela se afasta? Por causa da acidez dos oceanos. Bobagem! O pH dos oceanos é, em média, 8,1. Às vezes 7,8 e etc. Vocês não estudaram química? Não sabem o que é ácido, base, neutro? A acidificação dos oceanos. O oceano está ácido? É de vomitar. Não. Não. Essa variação, e se é que essas medições estão corretas, chega a 0,1. 0,1. Tá? Mas eu vou ficar aqui, né, horas e horas demonstrando. Tá? 0,1. Agora, o mais curioso é que esse branqueamento, né, acredita-se que quando essas algas são perdidas, a coloração branca do esqueleto subjacente é visível através do tecido coral translúcido. E que curioso, não é? Acabei de demonstrar com o primeiro slide da apresentação que a Grande Barreira de Corais se recuperou, surpreendendo os cientistas da própria página da CNN, que são colegas de vocês, são jornalistas. Não é? Mas a CNN também já embarcou. Ela embarca no catastrofismo, nos hecatombes, nos milenarismos. Não é? Aliás, essa doença do branqueamento, ela é citada lá em 1980. Né? E os corais se tornaram o grande ápice das mudanças climáticas e do aquecimento global, por causa do evento de 2009, o ciclone, que afeta a Grande Barreira de Corais. De lá para cá, o sobe e desce é visível. Sou eu que digo isso? Não. Quer que eu volte os dados? Eu volto. Né? Vamos lá. Olha os dados aqui. Os dados são recentes, são de 2023. São de 2023. Northern Great Barrier Reef. Área do norte, área central e área do sul da Grande Barreira de Corais. Não é? Veja. Precisa ser catedrático para entender esses gráficos aqui? Será que vocês entendem? Será? Será que o André Trigueiro entende? Né? Não sei se é colega de vocês. Mas não para por aí. Não para.
Quando a gente volta aqui, justamente, a gente se depara com isso aqui. Olha só que curioso. Só carregando aqui. Vamos lá. Ora. Então, esse colapso, ele não procede. Partes da Grande Barreira de Corais registram a maior quantidade de corais em 36 anos. Tá? E continuou. Está aqui a matéria da CNN. Né? Os dados dos órgãos oficiais acabaram de ser demonstrados. Doenças afetam os corais. Vocês não citam isso. Podiam também citar a parte paleoclimática. Mas antes disso, até 2020, vamos voltar um pouquinho mais. Aí está 2021, 2022. Então, primeiro gráfico. Os dados pararam de ser divulgados e depois a gente vê isso daqui. O crescimento e, de novo, com dados de 2024, crescimento na Grande Barreira de Corais. Para por aí? Não. Não. Porque há anos atrás, né? Há anos atrás, em 2012, já nos contavam sobre o terrível estado da barreira de corais. Não é? Aí, o GBR, que é a Grande Barreira de Corais, atinge a maior cobertura de todos os tempos em 22. Não é? Muito curioso. Não é? Muito curioso. Mas, tem mais. Cientistas australianos descobrem 500 metros de recife de coral na Grande Barreira. Primeira descoberta em mais de 120 anos. Ora, então a gente não conhece nem às vezes a terça parte. Porque a descoberta está aí. Não é? Eles descobriram. E agora? Está ali o navio de pesquisa. Ora, senhora veja. Muito curioso, não é mesmo? Muito curioso. O estado do nosso conhecimento sobre o que há no oceano é muito limitado. Vocês deviam saber disso. Não é? Então está aí a pesquisa. Né? Então recifes separados de 500 metros de altura. Né? Mais alto que o Empire State. Mistério do Pacífico, em 2015. Os recifes de coral estão prosperando, mas como? Em águas altamente ácidas. Ali a tradução. Na realidade, também altamente ácidas, não é bem assim. Né? O que acontece? O pH, justamente, ele baixou ali 0,1, o camarada já está falando que o oceano está ácido. Não. Ali é um processo. E a própria equipe, pelo menos aí, colocou o correto. Vejam só. Essa diminuição do pH é devido a uma combinação de atividade biológica, lento fluxo de água pelas lagoas da Ilha Rock, aqui é outro local, tá? Outro local, que permite que os níveis de acidificação aumentem com o tempo. Você vê isso em algum local? Podia publicar isso, né, revista Veja? Não deve dar muita matéria, né? Agora, águas carregadas de sedimentos, estresse. Né? Mas ninguém fala sobre isso. Não. Né? Temos várias pesquisas aí. Poluição, ciclos glaciais, né? E falta de dados, sim. Falta de dados. Além de doenças, a gente não tem muitos dados a respeito disso. E vivemos de estimativas que não condizem com a realidade, porque quantas vezes vocês colocaram que a Grande Barreira de Corais ia desaparecer? Não é a primeira vez. Né? Ou os corais do mundo vão desaparecer. Né? Descobriu-se que recifes de esponjas de vidro considerados extintos, prosperam nas profundezas do oceano, com achados surpresas também em outras partes do mundo, como vocês estão vendo
nas publicações, em parte dessas publicações. Agora, o complexo de Recife de Coral, por exemplo, desse local que vocês estão vendo, remonta ao Eoceno. Os corais existem há milhões de anos no planeta, não são de agora. Já passaram por diversos estresses, né? Assim como cada espécie tem sua faixa ótima ali para aguentar os trancos, para vocês entenderem. E detalhe, não precisa ser especialista, quando o pH da água do mar era muito mais baixo do que hoje. E estão lá, publicado na Nature, já que vocês gostam, né, de encher a boca, na Nature. Tá? A gente tem que tomar cuidado com certas coisas, né? Mais estudos recém-publicados aí, tá certo? Revisado por pares. E esse daí foi um grande golpe para as campanhas alarmistas. Os corais estavam à beira de extinção, da extinção. Não estão. Está na sua tela aí. E mais, novo estudo na Nature Ecology Evolution documenta que existem mais de 500 bilhões de colônias de corais apenas no sudoeste do Oceano Pacífico. Ainda mais corais e colônias existem nos mares tropicais e de água quente em todo o mundo. Sabe de que ano é a pesquisa? 2021, a gente está em 2025. Né? Isso tudo vai entrar em colapso. Tudo, novo estudo aí, não, vai entrar em colapso. Tudo isso aqui. Né? E novamente, aí a CNN embarcando novamente. Olha que é uma notícia parecida da Veja. Cerca de 70%, 90% existentes vão desaparecer nos próximos 20 anos. Tem que cobrar, hein? A gente está perto, né? Ano que vem, 2026, tem que cobrar. 20 anos, 2040. Se não desaparecer, tem que bater lá na porta. E se ninguém atender? Geralmente vocês não atendem. Finge que não tem ninguém em casa. Além disso, aqui, ó, mais uma. Em vias de extinção, 2019. Mas como está em vias de extinção se eu acabei de demonstrar através da Nature Ecology Evolution que 500 bilhões de colônias só no sudoeste do Pacífico. Então, como que isso daqui se sustenta? Né? Bem curioso. Esses artigos, gente, são inspirados no IPCC. Né? Os recifes de coral diminuiriam em 70%, 90%. Diminuiriam, aquelas suposições. Tá? Sendo que não tem nada disso. Né? Agora, quem é que precisa de uma revisão? Né? Quem precisa aí de uma revisão? É a Veja. A Veja precisa rever, ou melhor, vou colocar aqui um termo, é óbvio que isso não existe, para não começarem comentários, né? Reveja. Né? Eu ia citar outra coisa aqui, mas não, esse existe sim. Reveja os seus conceitos. Tá? Porque esse colapso que vocês colocaram, isso não existe. Inscreva-se, compartilhe, faça sua doação, QR Code, Pix, chave Pix está na descrição. Inscreva-se no Alerta do Tempo, o melhor da previsão do tempo aqui do YouTube. Bola fora, hein, Veja. Um abraço.